Olá a todos, eu sou César Augusto Muniz e hoje, mais uma vez no Conversas da Alma, temos um convidado novo, Juan Yusta, que nos irá falar de terapia sacrocraniana. Já sabem, subscrevam o nosso canal para não perderem nenhuma das nossas entrevistas, ponham like se gostarem e partilhem com os vossos amigos. O Juan Yusta, aos 16 anos, já era professor de judo em várias escolas. Posteriormente ensinou Aikido, Tai Chi, Yoga e massagem. Hoje ele continua a ensinar meditação, reflexão e trabalha com pessoas que buscam uma vida mais em harmonia usando a terapia sacrocraniana e a escuta ativa. Em adolescente estudou filosofia e viveu num ashram comunitário durante 12 anos em Espanha. Depois desse ciclo, emigrou para a Inglaterra, onde viveu 20 anos e onde também estudou e ensinou arte e gravura ao nível universitário, formando posteriormente uma empresa de criação de jardins. Vive com a sua companheira portuguesa em Lisboa há 6 anos, onde se dedica ao cuidado holístico e espiritual das pessoas. Esta noite connosco, Juan Yusta. Juan, muito bem-vindo. Olá, obrigado. À nossa casa, ao nosso canal. Obrigado por tener-me aqui e invitar-me. Muito obrigado por estares aqui. Juan, quais são as origens da terapia sacrocraniana? La terapia sacrocraniana tiene origen realmente dentro del mundo de la osteopatía. Hace 100 años un señor que llamaba Sutherland tenía... vio un cráneo que estaba en pedazos, en sus componentes, y tuvo una intuición. Esa intuición es que las piezas se parecían a las, ¿cómo decís? Gelbas. As maxilares? Guelras. Gelras de los peixes. Que parecía-se con las guelras dos peixes. Y eso a él le dio la sensación que tenía una semejanza con un movimiento respiratorio. Okay. En su tiempo, y todavía en algunos lugares, se piensa que el cráneo es un lugar fechado y que no tiene movimiento. Aquello ficó en su mente y él durante 30 años... en su práctica como osteópata, desarrolló unas investigaciones en las que comprobó que el cráneo y los osos tienen movimiento, por eso tienen suturas, claro. Y tienen un movimiento... Tienen junções muy delicadas, sí, y suaves, pero todos los... Que permiten movimiento. Permiten movimiento y ese movimiento tiene una repercusión en las membranas a lo largo de todo el cuerpo, sobre todo en la zona de la columna vertebral, el sacro, sí, sacro que hay más, y por medio de todo el sistema nervoso con toda la fascia de todo el cuerpo. Luego, movimientos desde aquí o desde el sacro están a influir en nuestra salud. Ou seja, a terapia sacrocraniana, para esclarecer um pouco melhor as pessoas, porque tu és espanhol, claro, algumas que possam não entender, a terapia sacrocraniana, este senhor Sutherland, ele encontrou intuitivamente, ele encontrou uma informação acerca do movimento que acontece no nosso crânio e que influencia todo o nosso corpo. A zona do sacro, portanto, toda a estrutura esquelética e muscular também do corpo. E esse movimento do crânio, ou seja, vai no fundo influenciar toda a nossa musculatura, a externa e interna do nosso corpo, é isso? Es eso. Y en realidad él lo estuvo comprobando de manera muy científica. Luego ha habido otras investigaciones más, diríamos, sutiles o energéticas, sí, porque... O seja, ele aprofundou. Él aprofundó tremendamente y con él muchas otras personas. Y lo que estamos a comprobar es que la aplicación terapéutica, sobre todo, la aplicación terapéutica tiene que ver con las memorias que fican en el cuerpo a causa de accidentes o a causa de traumas.
Esa Ou es la seja, o nosso corpo, o que queres dizer é que o nosso corpo guarda as memórias de traumas, acidentes, conflitos, ou seja, emoções muito fortes ficam gravadas no nosso corpo, manifestam-se na nossa musculatura, na nossa estrutura, e a terapia sacrocraniana consegue, através deste mesmo estudo, dessa prática, consegue, no fundo, chegar a manifestar-se como uma cura, eliminando, não diríamos assim, mas vai, digamos, tratar esses traumas y esas manifestaciones no nosso corpo. Sí, la manera de realizarlo no es de una manera, diríamos, invasiva, sino de una manera Suave. Muy suave, muy gentle. Sutil. Bueno, en una sesión normal, la manera en que podemos percibir el movimiento no es un movimiento obvio, que podemos verlo. Es un movimiento que se siente. Para sentirlo tienes que tener un estado de receptividad, de escucha, grande. Y normalmente lo primero que vas a sentir van a ser ritmos. Ah, qué engraçado, qué interesante. Y ese ritmo tiene que ver mucho con el movimiento de los líquidos, de los fluidos. Mas já lá vamos a essa parte, porque já chegamos à parte da terapia sacrocraniana, nós só queremos perceber as origens. Já sabemos que as origens foi o Sutherland, não é? Que era um osteopata e que depois descobriu realmente, intuitivamente descobriu esta prática, digamos, e a aperfeiçoou até ao nível científico, mas nesse teu percurso, não é? No teu percurso muito diversificado, como é que tu chegaste à terapia sacrocraniana? No fue por acaso. Acho eu que fue una consecuencia de todo mi percurso de entrar en el mundo japonés, sí, de la percepción corporal y de las Aikido, energías, Tai Chi, Aikido, Tai Chi, y la transmisión directa, porque los senseis o maestros japoneses, por lo menos los míos, no falaban muy poco. Y había que repetir el mismo movimiento miles de veces. Entonces, en su presencia yo tenía que repetir. Okay. Y esa presencia suya entra en el cuerpo, de tal manera que estaba, diríamos, entrenado a percibir y a sentir una terapia que tendría esas características de escucha, de percepción, de sensibilidad y de respeto. De respeto a la otra persona. Portanto, quer dizer que tu, através dessas práticas marciais japonesas, tu desenvolveste a tua sensibilidade de uma maneira bastante profunda e isso também permitiu-te depois chegar à terapia sacrocraniana. Mas o que é exatamente a terapia sacrocraniana? Tu já explicaste, mas como íamos a meio, não é? E eu cortei um pouco o fio à meada porque queria chegar a mostrar o que era exatamente a terapia sacrocraniana. Ela baseia-se, portanto, neste movimento do crânio, não é? Que depois se reflete no sacro e no corpo todo. Mas explica um pouco melhor em que é que consiste essa terapia sacrocraniana. Portanto, como é que ele desenvolveu esse método de forma a tornar isso uma terapia útil às pessoas? Como osteópata y muchos otros osteópatas han estado siempre preocupados de cómo, de una manera complementar, ayudar a la medicina tradicional, con las manos y con el conocimiento y las manipulaciones vertebrales principalmente. Ahora, para que podamos entenderlo, de uma forma clara para que as pessoas possam entender o que é a terapia sacrocraniana, en qué consiste. Todo el mundo, pienso yo, ha tenido la ocasión de tener a un bebé entre los brazos. Yo tuve la oportunidad a 1 año o 2 años de un sobrino mío con días, 3, 4 días. Estaba aquí, el peso era casi inexistente. En ese momento el bebé, mi sobrino, empezó a moverse,
pero el movimiento de la cabeza era un movimiento que se expresaba a todo el cuerpo. Sus movimientos de las manos, el movimiento de las piernas, el movimiento de la columna, todo era uno. Era uno. Era uno en movimiento, parecía ondas, eran ondas. Curiosamente, por estar aquí, empezó a transmitirse a mi cuerpo y mi cuerpo empezó a sentir eso. E acho eu que si teñen a oportunidade de ter a un bebé en brazos, entreguense al agua, es casi 95% de agua, un bebé. Un adulto es menos, pero el cerebro es casi 90%. Luego somos agua y somos ondas, somos ritmos. El ritmo de un órgano como los pulmones o el ritmo de un órgano como los rins, relacionados con agua y con respiración, es diferente. Y puede ser un ritmo de, pues, qué sé yo, de 3 veces por minuto o de 10 veces por minuto o de una vez y más. Sí. Entonces, esos son los ritmos que de manera natural el cuerpo tiene. Y cuando contactas con ellos, se dá uma libertação. Portanto, na realidade a terapia sacrocraniana, pelo que eu estou a perceber, é sentir no fundo os ritmos daquele corpo que vocês têm nas mãos e ajudá-lo depois a, digamos, a criar uma harmonia naquilo onde ele está desarmónico. Há uma harmonia entre o cerebro, a médula espinal, que é o mais precioso medula, que temos, sim. a medula, e o contacto com o sacro. Todo eso está protegido. Está protegido por un líquido que se llama el líquido cefalorraquídeo. Sí, cefalorraquidiano. Eso es. Y ese líquido permite que una presión certa y cualquier tensión influye. Luego, ese ritmo es cuidado, diríamos, contactado. Portanto, vocês na realidade põem as mãos, colocam as mãos no paciente, vão sentindo o ritmo também desse líquido a fluir na coluna, não é? Na medula, e vão fazendo o quê? Permitiendo. Permitindo, porque solo há 2 movimentos en la vida: contracción ou expansão. o expansión. Há un pensamiento que digo que no es verdadero, há algo en mí que se contrae. Que se fecha. Escuto algo que no es verdadero, algo real. Sim, algo real. se contrae, sim. Há una experiencia de un accidente, físicamente nos contraemos. Claro. Hay una emoción que no digerimos, nos contraímos. Portanto, todas essas contrações, digamos, ficam registadas no nosso corpo. Algumas delas, inclusive, cristalizam, somatizam e vocês, com a terapia sacrocraniana, conseguem libertar até esse tipo de, digamos, de contrações, de cristalizações no próprio corpo, sejam elas emocionais, psíquicas, mentais ou físicas. Certo? Não estão separadas. Sim, não estão separadas. Sucede. Estou só a separar para que as pessoas entendam. Sucede mas que está tudo num só corpo. Exatamente. Frecuentemente acontece que un puño no pode dar, pero si lo acaricias, como no aikido, Pouco a pouco vai se abrindo. se abre. Então vocês, no fundo, o que fazem é subtilmente vão colocando, não é, a vossa energia, as vossas mãos, o vosso conhecimento desse movimento já natural do próprio corpo, em termos de como a energia flui através da coluna e não só os músculos, esse tal ritmo, e vão permitindo que ele se descontraia. É isso? Hay un punto importante que comentas. La terapia sacrocraniana contacta con la porta que está aberta. Porque eu lembro-me quando fiz, ela incidia muito na zona da nuca e no sacro. O sacro. Que eu fiz já há muitos anos. Sim. E pode ser nos pés, e pode ser en órganos internos. Pois, essa parte eu não... Podes contactar
con lo físico, puedes contactar con las emociones o puedes contactar con, diríamos, algo más espiritual o algo más sutil, más sutil. O sea, dependiendo de lo que es necesario, la persona Portanto, va a vocês- brindarte el proceso. Portanto, a pessoa, no fundo, mostra-vos quase o processo que ela está a viver naquele momento e vocês ajudam-na a libertar. Hay una cosa que normalmente no confiamos en que tenemos una sabiduría interna. Siempre decimos, dime tú cuál es la respuesta. Y vas al doctor, o vas al profesor, o vas al otro. Y Sim, na verdade, todos temos essa sabedoria interna. no tenemos la costumbre de decir, bueno, Só que não escutamos, não é? es escuchar. Y en ese momento, cuando escuchas, a una sabiduría, a una respuesta y unos pasos a continuar. Yo facilito eso, esa confianza. Portanto, no fundo, vocês, terapeutas da sacrocraniana, são facilitadores dessa tal sabedoria interna para que ela possa também atuar naquele corpo, naquele ser, para que ele possa encontrar a harmonia daquilo que não está em harmonia. Sí, También. y porque el entorno social Sim, o entorno também nos contrai, é verdade. no está a facilitar Contrai quando la nós não vida. estamos centrados. Exatamente. Porque estamos mais frágeis e não estamos centrados, digamos que o que está à nossa volta, não é? Pode nos afetar muito ou pouco, conforme o nosso estado de alma e emocional, não é? Se nós estivermos centrados, há um impacto, não é? Há um impacto, mas nós conseguimos geri-lo. Se nós estivermos fragilizados, não o gerimos tão bem e aí criam-se traumas. Mas como é que esta terapia ajuda as pessoas a eliminar, digamos, não, a contornar esses traumas somatizados no corpo e esses conflitos nas suas vidas? Como é que ela ajuda as pessoas? Primero es abrazándolo, es reconociéndolo. Portanto, tomando consciência. Efectivamente, muchas veces las personas cuando vienen a la consulta siempre vienen con un dolor. Sim. Normalmente es dolor físico. Al cabo de cierto tiempo, que puede ser 2 minutos, a otro satélite, a un satélite junto a ese dolor físico. Suele ser el satélite emocional, o suele ser un accidente, o suele ser, etcétera, o una situación existencial. Luego, primero es acceder de manera consciente a la parte que está contraída. Permitir, Sim. sin esfuerzo, que esa parte no se abra. En ese momento, normalmente hay una apertura no solamente física, sino energética. também emocional e Y hay energética. tranquilidad, y hay paz, y hay... Sim, a pessoa sente paz e libertação. Porque eu, na altura, realmente, pronto, como sabes, fui atleta também, e na altura, pronto, tinha muitas contraturas nesta zona. E então, pronto, a terapeuta teve a trabalhar comigo, era uma doutora, e que também fazia sacrocraniana. E eu que senti realmente foi um relaxo, uma paz e uma libertação. Se foi eficiente para mim, não é? No estado em que eu estava, eu precisava de mais. Ou seja, de fazer mais vezes. Não fiz, não continuei. Mas a verdade é que eu senti isso que tu estás a dizer. Senti uma paz e um relaxamento que me era necessário para ultrapassar aquele momento. Es una paz especial porque va al origen. Sí. Es decir, la fascia, que es como una camisa que hay alrededor, un tejido... Do corpo, un tecido que hay alrededor del cuerpo. Pero es no solo del cuerpo que vemos, es de las células, Sí. es de los osos, es de las junturas. Fascia. La fascia une todo, está a proteger todo. Vamos ahí al descanso interno, muy profundo. Y es curioso, no hay límite en ese descanso. Ok. O sea, llegas a un estado y luego hay otro, y luego hay otro. Que há várias camadas, há vários níveis, não é?
Siempre hay espacio. Mi profesor de Aikido, por ejemplo, me decía, descansa más relajado. Y digo yo, Dios mío, tantos Todavía años, más. todavía hay más. Y siempre hay más, Siempre há mais. siempre hay más Sempre que há espacio. muitos níveis. Y ese es el espacio que quiero que se crea en la terapia. Espacio. Portanto, o que tu queres é criar realmente um espaço especial para aquele paciente onde ela pode encontrar realmente essa tal paz, harmonia e libertação daquilo que ela tem lá guardado e contraído. Porque eso va... Seja em diferentes camadas. Sim, sim. À medida que tu vais trabalhando, surge uma camada. Depois essa camada é liberta, vais mais fundo. E pouco a pouco vais indo a outras camadas daquela pessoa. Se abren Nós somos janelas... como uma cebola. Se abren janelas. Me gusta la imagen de una casa que abre las janelas. Ok, Vamos a descubrir otra habitación. ok. Y esta habitación tiene Estavam cores. com janelas fechadas, agora abrem. Eso, porque hay personas que son muy auditivas o muy visuales. Sí. Y en la sesión ven cores, o escuchan, Ajá. o comprenden, Ok. o piensan en situaciones antiguas y empiezan a abrir janelas. Portanto, na realidade, também pelo que tu estás a dizer, há uma tomada natural de consciência. Sim. Portanto, as pessoas sentem também, ou seja, processa-se uma tomada de consciência que as vai ajudar a processar melhor aquele momento da sua vida ou aquela vivência daquele momento e também qualquer conflito emocional ou de outra espécie que possa estar a somatizar-se também no corpo e a manifestar-se na sua vida. No fundo é isso. E porquê é que tu escolheste esta terapia tendo tu tantos outros instrumentos, tantas outras terapias que tu podias utilizar com os teus pacientes? Porquê é que escolheste especialmente esta? Da mucha libertad. Da mucha libertad cuando tienes todo el espacio. Y puedes mergullar en una piscina, eso es, en la cual puedes utilizar cualquier herramienta cuando es necesario. Okay. Yo sé que si la persona necesita shiatsu, sé y conozco los meridianos de shiatsu. Portanto, tu também todo fazes, se brinda. Todo. Tu fazes um mix consoante a necessidade da pessoa, tu abordas com a sacrocraniana, com a terapia sacrocraniana, porque neste momento é aquilo em que tu estás a trabalhar mais. Mas, como tens outros instrumentos, tu também moves-te com a pessoa e sentes o que ela mais necessita e utilizas a terapia sacrocraniana e outros instrumentos que ela naquele momento pode até necessitar. Sim. E aplicas. Aplico. Y doy movimientos también. E também dás movimentos. Ofrezco a la pessoa movimentos adequados para aquel momento y aquella situación y aquella persona. La mayoría de las personas no están en el cuerpo totalmente o muito. Entendo o que queres dizer. Viven muito noutras dimensões. Viven muito nesta sociedade de aqui para arriba. Sim, honestamente. Porque nos miramos... O de aquí para abajo también. También. Y con un vacío aquí. Sí. Y antes has empleado la palabra somatizar. Normalmente cuando esta situación de división se manifiesta a situaciones intestinales, principalmente. Esta zona no funciona como... Não funciona bem. Efectivamente, não. E tu atribuis esse não funcionamento aqui? Contração. A contração. Contração interna de órgãos. Medos. Aquí tenemos los órganos involuntarios más importantes. Ajá. Nosotros no podemos controlar al estómago, no podemos controlar al bazo, páncreas o a los intestinos. Todo esto funciona. Nosotros creemos que controlamos la situación. Todo nuestro cuerpo es sabio y algo, una inteligencia natural, la hace funcionar. Entonces nosotros estamos a ignorar que eso ya está a funcionar. Portanto, esta terapia pode ajudar alguém a elevar-se espiritualmente? Tu crees que esta terapia, com as tomadas de consciência que ela permite, também permite alguém
chegar a elevar-se espiritualmente através da terapia sacrocraniana. O que é que tu achas? Bueno, esa es mi experiencia y la experiencia con las personas que trabajo, porque el cuerpo es nuestro templo. Sí, y es sem verdad. dúvida. Pero es verdad Que o diga. es a trabalhar com ele. es una sensación, las personas que trabajamos con el cuerpo intensamente, Intensamente, sí. hay siempre momentos en los que se dice que de lo físico pasas a otro estado que se llama on the zone, peak moments, insights, whatever it is. Y Êxtasis. exactamente. Sim, também já houve alturas em que eu me sentia êxtase a fazer o que estava a fazer. Exatamente. Porque realmente era mesmo, uau, estava fora do corpo, não é? Estava no corpo, mas ao mesmo tempo também estava noutras dimensões. Que eu não controlava. Acontecia espontaneamente. Porque el cuerpo tiene esa capacidad. Sim, tem. El cuerpo y los órganos albergan la capacidad de éxtasis y de disfrute. A veces pensamos que la espiritualidad significa ir hacia otro sitio, o ese otro sitio vivirlo intensamente. ¿Dónde estamos? Sí, ¿Dónde estamos? La capacidad de la tradición japonesa, por ejemplo, es estar enraizado. No, No hara. En el hara. O hara é um ponto aqui energético abaixo do umbigo, 2, 3 dedos abaixo do umbigo, mais ou menos. Eso. Só para as pessoas saberem o que é o hara. Sí, Harakiri, os japoneses faziam harakiri quando havia desonras, quando havia algumas... Pronto. Sí. Básicamente los occidentales pensamos que el cerebro es aquí, pero tenemos un cerebro Sim, o aquí. segundo cérebro, sim. Es el segundo cerebro. Para os japoneses, por acaso, esta é a alma, chamada alma secundária. Exactamente. Entonces, la vivencia de la espiritualidad en el cuerpo te da una relación muy diferente con la sociedad. Porque eres un ser social en la sociedad con la vivencia espiritual también, porque si vives lo emocional y vives lo físico y vives las relaciones y vives lo espiritual, estás a explorar diferentes áreas y todas se complementan. Se complementam, claro, porque nós somos um todo e estamos ligados ao todo. Exato. E quais são os benefícios práticos, se é que podes dizer, quais são os benefícios práticos desta terapia sacrocraniana? Assim, de uma forma clara. Ou podes até dar um exemplo de um paciente ou paciente teu. Muchas veces me vienen personas o con dolores crónicos, con situaciones crónicas que pueden ser físicas o emocionales o existenciales. A mí me gusta trabajar con cosas crónicas, repetitivas, tendencias, que aparenten hábitos Que no fundo não são muito harmónicos. No, y que Que não criam harmonia, no fundo. y que la solución normalmente es por medio de pastillas o por medio de no medicamentos. Medicamentos. Normalmente no hay una solución aparente. Claro. Entonces, esa repetición a veces que por medio de la terapia sacrocraniana... Portanto, através da terapia sacrocraniana, tu consegues, aliás, lidar com problemas crónicos em que vocês conseguem chegar a um ponto de libertação, de relaxamento e de obter resultados positivos até para melhorar a vida dessa pessoa. Seja ela física, emocional ou até outros níveis. Sí, normalmente... Se manifestam depois na sua vida. Sí, normalmente cuando hay una situación de shock o una situación muy intensa, o un accidente, tenemos tres maneras de reagir. Y una es luchar, otra es fugir y otra es no está a acontecer, frozen, desaparezco. Sí. Entonces, cualquiera de estas tres situaciones, sobre todo la última, crea una situación... Ou seja, congelar e desaparecer. Sí, o ignorar que está a Sei que as suceder. pessoas ficam cheias de frio até. Têm que ser cobertas, porque muitas vezes com os traumas a temperatura desce. Do medo, devido ao medo também. Sí. Entonces, esas situaciones es necesario poner calor. Poner calor. Fogo. Calor, cercanía. Sí.
y mucha escucha. Entonces las personas aprenden a, uno, escuchar por dentro, preguntar y escuchar la respuesta. Entendo. Muitas vezes Eu não entendo. escutamos as respostas a nossas perguntas. Eu entendo muito bem o que o Juan está a dizer, porque como atleta, não é, eu tinha que escutar o meu corpo, muitas vezes, porque evitava qualquer tipo de medicamentos quando tinha contraturas, ou quando tinha isto, quando tinha aquilo. Portanto, eu virava-me para dentro, quando já tinha essa consciência, e realmente tentava escutar o meu corpo e perceber qual era a resposta, o que é que eu tinha que fazer, que exercícios é que eu tinha que fazer ou não fazer para melhorar a minha performance e para atingir um estado mais relaxado ou mais, digamos, mais aperfeiçoado ao nível muscular, ao nível emocional e ao nível mental, etc. por aí fora. Portanto, isso para mim é claro, mas para as pessoas que estão a ouvir-nos e a ver-nos, às vezes pode não ser tão fácil. E por isso é que a terapia sacrocraniana pode ajudar muito neste tipo de situações. Onde é que nós podemos encontrar-te, Juan? Onde é o teu consultório? Onde é o teu local de trabalho? Onde é que as pessoas te podem encontrar para beneficiarem do teu trabalho? Ahora mismo trabajo los últimos 6 años aquí en Lisboa y trabajo en La Baixa, en Chiado, en el centro de yoga Gayatri. Portanto, ele trabalha no centro do Chiado, no centro de yoga Gayatri. Gayatri. Gayatri, com G. Gayatri. Gayatri. Y luego tengo un consultorio en casa, donde doy también aulas de meditación y ejercicios regeneradores. Exercícios regeneradores, portanto ele tem também em casa, desculpem eu estar a corrigir-te, mas para que as pessoas percebam perfeitamente o que estás a dizer, porque nem toda a gente entende o espanhol, ele tem em casa também um espaço onde dá aulas de meditação, não é? E onde também dá exercícios regeneradores. É isso que ajudam a regenerar e... Exactamente. É isso. Regenerar significa no solo recuperar la armonía, sino ir un poco más além de Mais eso. além de... Portanto, não só encontrar harmonia, mas ir a outros níveis. Juan, muito obrigado por nos vir aqui falar da terapia sacrocraniana e teres partilhado os teus conhecimentos, que são vastos, eu sei. Teríamos que falar muito mais de muitas outras coisas, mas hoje, como estava dedicado à terapia sacrocraniana, pronto, incidimos sobre este tema. Muito obrigado. Muito pela obrigado. tua presença. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado a todos por nos escutarem, por nos verem. Já sabem, no próxima quarta-feira terão outra entrevista com outro convidado. Iremos falar de coisas muito interessantes, mas não vou ainda revelar o tema, qual é. Ponham um like, subscrevam o nosso canal e partilhem com os vossos amigos, já sabem. E não deixem de ver as nossas entrevistas com convidados fantásticos, com temas realmente apaixonantes e diferentes, como vocês sabem. Não somos um canal de televisão e por isso a nossa liberdade não está dependente dos mídias. Por isso podemos ir um pouco mais além e falar dos temas que nos interessam e que podem interessar a todos vós. Obrigado a todos e tenham uma boa semana.